E aí pessoal do canal Você Mais Rico, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do canal. E nesse vídeo, conforme eu prometi no vídeo que saiu na segunda-feira, na postagem anterior do canal, eu vou dar continuidade àquele assunto de inflação. Mas se no outro vídeo eu falei por que governos adoram a inflação, listando uma série de motivos para isso, nesse vídeo eu vou falar como que você consegue se proteger da inflação, talvez até ganhar com a inflação. Já vi vários vídeos com esse título, né? Como ganhar com a inflação, mas acho que não é um título muito adequado, porque, sendo bem sincero, quem ganha com a inflação, e apenas durante um certo tempo, dependendo de o quanto for essa inflação todos perdem, seria só o governo. Como eu disse no outro vídeo, pegando apenas 2 motivos de 6 que foram listados para o governo gostar da inflação, primeiro nós temos aquela questão de que uma combinação de uma inflação crescente com taxas de imposto fixas acaba aumentando o dinheiro que vai para a mão do governo. Afinal de contas, você tem uma inflação crescente de, por exemplo, 5% ao ano, e quando você vende uma ação, você vende um fundo imobiliário, quando você vende criptomoedas, quando você vende seu imóvel, quando você ganha dinheiro através do seu trabalho, você tem uma cobrança de imposto de renda. Então, por mais que os seus ganhos estejam sendo maiores, talvez apenas por efeito da inflação, uma indexação, por exemplo, você comprou uma ação por R$100, a inflação foi de 5% no ano, no outro ano você vendeu por 105, teve um ganho de 5%, mas se a inflação foi 5%, não teve ganho real, só um ganho nominal. E mesmo assim você vai ser tributado, dependendo de como você faça essa venda, em 15% de imposto de renda no caso de uma ação. A não ser que entre naquela regra de isenção, só que perceba até que essa isenção de R$20 mil que existe para as ações, isso foi definido lá em 95 e não foi mais reajustado. Daqui a pouco, com o passar do tempo e com a inflação crescente, R$20 mil passaram a comprar cada vez menos coisas. Se em 95 você comprava um imóvel com R$20 mil, agora você não compra nem um carro, né? Você tem que pegar um modelo usado e já com um bom tempo de uso para conseguir comprar com apenas R$20 mil. E o outro ponto é que essa desvalorização do dinheiro, ela é benéfica para os devedores, aqueles que têm dívidas, sobretudo os que conseguem pegar dinheiro a juros baixíssimos, como é o caso do governo, quando ele vai e reduz a Selic até 2%, agora 2,75%, mas uma taxa ainda muito abaixo da inflação, que medida pelo IPCA tem 5,2%, se pegar o IGPM, está em 30%. E prejudica os poupadores, nós aqui do canal que poupamos e investimos nosso dinheiro, sobretudo aqueles que investem a juros abaixo da inflação, como é o caso também das pessoas que colocaram muito dinheiro em títulos públicos, principalmente os atrelados à Selic, que estavam pagando uma taxa baixíssima por conta da taxa definida pelo Copom aí ao longo de 2020, que agora está sendo aumentada em 2021. Mas então, se nós temos essa dinâmica onde o governo ele ganha com a inflação no curto prazo, como que o investidor faz para, se não ganhar, pelo menos se proteger disso? Pegando primeiro o mercado nacional, para depois partir para o internacional. A primeira maneira que você tem para se defender disso é utilizando títulos públicos atrelados à inflação, aqueles que pagam IPCA mais uma taxa de juros pré-fixada. A única questão desses títulos, na verdade, 2 questões, né, são as seguintes. A primeira é que, dependendo do nível de inflação que a gente tem na economia, ele não vai conseguir repor a inflação com ganho, como de fato a gente espera que aconteça. Por quê? Porque sobre esse título, IPCA mais uma taxa, você sofre uma cobrança de imposto de renda, que começa em 22,5% e cai no mínimo até 15%. Então, fazendo uma conta de padaria apenas para ilustrar, vamos supor que a inflação chegue num nível Argentina, para não supor, né, coisas piores, como por exemplo o nível Venezuela, coisa de 40% ao ano. Então, se você compra um tesouro IPCA que vai te pagar 40% de IPCA mais, por exemplo, 4% ao ano, que é a taxa que está sendo oferecida agora nos títulos IPCA 2035, por exemplo, estão mais ou menos nessa faixa enquanto eu gravo esse vídeo, você ia ganhar 44% em um ano. É exatamente isso? Não, porque tem toda a dinâmica da marcação a mercado. Mas supondo uma inflação média nesse patamar de 40%, 40 mais 4, 44% numa conta, como eu disse, de padaria. Não é exatamente assim que é feito o cálculo. Mas, tirando 15% desses 44% que você teve de ganho, a gente vê que sobra quanto? 37,4% de ganho nominal. E veja que é um ganho nominal, está no nome, mas não é um ganho real porque a inflação está em 40% e seu ganho foi de 37,4%. Então, no final das contas, você não chegou a repor a inflação por conta da já falada ótima combinação para o governo de impostos fixos com uma inflação crescente. E o outro ponto é a marcação a mercado que acontece durante o caminho. Se você for esperar até o vencimento do título, você vai receber o combinado. No caso de um título indexado a IPCA, você vai receber R$1.000 lá dos anos 2000, corrigidos por toda a inflação do período. Então por isso que quando você vai comprar um título IPCA, já tem título que vale mais de R$1.000, porque desde os anos 2000 tivemos uma inflação muito grande
Então esse título hoje já está sendo vendido por R$ 1.900, por exemplo, e lá em 2035, 2045 vai valer 10 mil, 15 mil reais, depende do quanto for a inflação nesse período. Só que durante o caminho, devido à movimentação das taxas e essa promessa de remuneração que nós temos lá na frente, e esse é um assunto mais complexo, tem vídeo aqui no canal sobre marcação a mercado, vou deixar o link aqui, pode acontecer do investidor ter uma perda na marcação a mercado pelo seguinte: se as taxas desses títulos sobem muito, como ele tem que valer R$ 1.000, mas toda a inflação lá no vencimento, o preço do título cai. Porque se não caísse, esse preço do título submetido a uma taxa mais alta valeria mais do que o prometido. Então a taxa subindo faz com que o preço caia. E a gente pode ver isso agora entrando no site do Tesouro. Nós temos o Tesouro IPCA 2035, a gente acompanha a subida da taxa nos últimos 90 dias. Agora a taxa está em 4,7%, como vocês podem ver no print. E com essa subida da taxa, veja o que aconteceu no preço. Ele caiu bastante, o preço que já foi de R$ 2.127,94 a 90 dias, agora ele está em R$ 1.996,67. De modo que se uma pessoa tivesse que resgatar esses títulos agora, dependendo de quando ela investiu, ela resgataria com prejuízo. Então é interessante a gente citar esses dois pontos no uso do Tesouro IPCA para proteção contra a inflação. E as outras maneiras de se proteger? Você tem também o uso clássico de imóveis, de terras, isso já foi feito no Brasil. Antes do Plano Real, nós tivemos, principalmente na década de 80, uma inflação crescente, onde a moeda deixou de ter aqueles componentes clássicos que uma moeda deve ter. As moedas que nós tivemos aqui, o Cruzeiro Real, eles eram um meio de troca muito ruim, porque era necessário cada vez mais moeda para trocar por alguma coisa. Era uma reserva de valor horrível, porque perdiam valor a cada dia, de modo que as pessoas usavam terras como reserva de valor, e uma unidade de conta, pior ainda, porque o valor mudava o tempo todo, então contratos, por exemplo, eram feitos em dólar. E o imóvel nessa época, né, já era uma paixão do brasileiro há muito tempo, virou ainda mais, porque se você queria alguma coisa que era reajustada pela inflação em termos de preço, e pensando até em aluguéis, né, você tinha os imóveis. A questão é que os imóveis, assim como os títulos públicos, eles terão um porém. Eu vou falar desse porém mais à frente, porque ele também cabe para a última peça de proteção que você pode usar no mercado nacional, que seriam ações de empresas que têm o chamado pricing power, ou seja, um poder de remarcação dos preços. Porque com os preços subindo em um ambiente inflacionário, o preço da matéria-prima está subindo, da mão de obra está subindo, a empresa tem que ter o poder de repassar essa subida para os preços dos produtos que serão vendidos para o consumidor. Nem toda empresa possui esse poder. Quanto mais supérfluo, inclusive, o produto que a empresa vende, mais difícil fica de passar isso. Mas agora você pensa em setores como de energia, em empresas que vendem água, saneamento básico, ou você bota aí empresas que hoje vendem internet, né? A gente pode falar que a internet virou uma dessas utilities, ou seja, coisas que a pessoa não consegue viver sem. Depois que você começa a viver com a internet, só se alguma coisa der muito errado na sua vida para você cancelar aquilo. Porque hoje, basicamente, o acesso ao mundo da informação vem da internet. Então essas empresas, embora atuem em setores altamente regulados, então o governo ele pode suprimir esse repasse de preços durante um tempo, depois ele costuma liberar. E pensando nas empresas da Bolsa que oferecem esse tipo de serviço, citando alguns exemplos, você tem na parte de saneamento, a Copasa em Minas Gerais, a Sanepar no estado do Paraná. Você tem na parte das elétricas um monte de empresas, né, em diferentes setores, mas o de transmissão tende a ser aquele mais interessante. Um exemplo seria Alupar. Então essas empresas todas teriam esse pricing power e, embora fossem prejudicadas, tenderiam a ser menos prejudicadas do que empresas de outros setores. Contudo, para as empresas, para os imóveis e também para os títulos públicos, nós temos uma outra questão, a de que esses investimentos irão te proteger da inflação até um certo ponto. Porque dependendo do que aconteça no país, se for uma situação nível Venezuela, o que eu espero que nunca aconteça por aqui, assim como vocês também, não adianta muito ter esses investimentos nacionais. Porque vamos pensar na Venezuela. O quanto vale um pedaço de terra em Caracas hoje? Tem um preço, mas será que você pagaria para pegar essa terra, sendo que a qualquer momento o governo pode decidir que em nome da Revolução Bolivariana, aquilo que é seu agora é nosso e viva a Revolução, viva Hugo Chávez. Então você não pagaria muito caro por aquilo. Quanto vale uma terra agricultável na Venezuela se a qualquer momento a guarda bolivariana vai lá e toma posse daquilo, fazendo uma reforma agrária, se você comprou muita terra? Enquanto vale uma empresa se toda hora o governo vai e intervém e muitas vezes nacionaliza aquela empresa? E o quanto vale um título público de um governo que tem uma moeda que não vale mais nada e que vai pagar aquele título público na moeda do próprio país? Então, dependendo do que aconteça aqui no Brasil, esses investimentos nacionais
te protegeriam até um certo momento e depois já não serviriam mais. De que adianta, por exemplo, receber o pagamento de um título IPCA 2035 conforme o combinado, não houve um calote, mas com o real valendo muito menos do que ele vale hoje? Pegando até o exemplo, desde 2020, o real se desvalorizou mais de 30%. E se essa dinâmica continuar acontecendo ao longo dos próximos anos? Talvez aconteça, talvez não, ninguém sabe o futuro. Então, como ter uma proteção ainda maior? Use o mercado internacional. Já falei várias vezes aqui no canal, repetirei outras tantas, que você não pode ter todo o seu dinheiro no país. Então, isso que eu listei para o ambiente nacional serve, e de uma forma ainda melhor, para o internacional. Títulos públicos de outros governos. É mais difícil de adquirir isso, geralmente fica mais fácil através de ETFs, negociados, por exemplo, na Bolsa Americana. Tem ETF lá onde você pega títulos de mais de 100 países, pagando um yield, um dividendo, mesmo após os 30% de imposto que o governo americano cobra, maior do que a Selic atual, e onde você vai estar atrelado à dívida em dólar de Rússia, México, até do Brasil, mais países que têm uma nota em termos de rating de risco muito similar ao Brasil. Então você diversifica o seu risco em vários países diferentes. Um outro ponto, imóveis lá fora também. E lógico que imóveis fora do Brasil muitas vezes terão um preço proibitivo para muitas pessoas. Só que assim como existem fundos imobiliários aqui que facilitam a vida do investidor na hora de investir esse capital, também existem os primos dos fundos imobiliários lá fora, que são os REITs, que são negócios muito parecidos, só que ao invés de estar concentrado aqui no país, eles têm imóveis espalhados pelos Estados Unidos ou até pelo mundo todo, em setores inclusive que não existem aqui. Você tem imóvel que é um imóvel residencial que cuida, por exemplo, de idosos, você tem imóvel de antena de transmissão utilizada para internet, para 5G, você tem depósitos, aqueles depósitos famosos, né, lockers que existem. Todo filme de serial killer americano aparece o cara guardando o corpo, guardando material lá dentro, então existe bastante. Câmeras frias, né, de frigoríficos. E, estando lá fora, há menos risco de uma ingerência política vindo por parte do nosso país, mas há risco dos outros países, né, jurisdições onde você tem esses investimentos. Por isso é interessante sempre que você diversifique o seu capital de maneira internacional, pensando em países que são melhores do que o Brasil. De vez em quando eu recebo perguntas, será que não vale a pena comprar peso argentino ou bolívar venezuelano pensando que eles podem valorizar? Olha, eu não vejo, né? Tudo bem que não é porque eu não vejo que não vai acontecer, mas eu acho que a chance é muito remota. Não é melhor você pensar em investir, por exemplo, usando o mercado europeu, usando o mercado americano, abrindo uma conta na Suíça para aqueles que têm essa possibilidade, em Singapura? Nesses outros mercados que eu citei, eu não entendo muito bem como funciona, não tenho dinheiro lá ainda terei. Mas no mercado americano, tem vídeo aqui no canal, é muito mais simples do que a gente pensa que é, geralmente. E por último, pense também em empresas lá fora. Até porque garanto que se você for parar para pensar no seu dia a dia, você vai ficar surpreso com o quanto de empresas americanas participam da sua rotina desde que você acorda. No meu caso, por exemplo, assim que eu acordo com o despertador do iPhone, que é uma empresa americana, é a Apple. Geralmente eu olho o WhatsApp para ver se, por exemplo, alguém da minha família teve um problema de madrugada, né? Vejo ali, o WhatsApp é do Facebook, depois eu entro no Facebook, depois eu entro no Instagram, eu vejo um vídeo no YouTube, que é do Google. Se eu tenho uma dúvida, eu procuro no próprio Google. Aí geralmente você vai ter um link, depois vai ter um vídeo do YouTube sobre isso. Aí eu vou tomar meu café. Aí o café é uma empresa brasileira, só que o café é uma commodity negociada em dólar. Então veja que ao longo do dia, provavelmente eu tenho contato até com mais coisas e empresas negociadas originalmente em dólar do que em reais. Até por isso que quando o dólar sobe, a nossa inflação sobe junto, entendida ali como aumento de preços, porque tudo que está negociado em dólar acaba subindo de preço também. E é interessante você ter exposição a essas empresas que eu listei aqui por alguns motivos. Primeiro, porque são as maiores empresas do mundo. Segundo, que você vai estar diversificando a sua carteira. E terceiro, que muitas dessas empresas fazem, como eu mostrei, parte da nossa rotina. E na minha opinião, se você tem o hábito de usar uma empresa, se ela consegue transformar, né, o uso dela em hábito, ela vai ser uma empresa vencedora ao longo do tempo. E tá aí as empresas de cigarro, que matam pessoas há 50 anos e o cara continua fumando. Porque vira um hábito, vira um vício. Então o negócio, por mais que o governo coloque pesados impostos, até hoje ele é altamente gerador de caixa. Por quê? Porque é vício ou hábito, chame como você quiser. E o último ponto que vale ser citado é que hoje, felizmente, já era para existir isso há muito mais tempo, nós temos a opção cada vez maior de nos expor a essas empresas, a esses rates, a até títulos públicos de outros países, se não tem ainda, daqui a pouco a gente vai ter, através de BDRs aqui no Brasil. Então, ao invés de comprar diretamente as ações lá fora, você pode comprar recibos emitidos, por exemplo, por um banco que comprou as ações lá fora, emitiu o recibo aqui no Brasil e você negocia esses recibos, o que te daria uma exposição indireta a esses ativos.
E isso é melhor do que não ter disposição alguma. Contudo, eu lembro que dessa forma você não vai estar isento do nada desprezível risco político do país e do risco de acontecer com o Brasil que a gente viu acontecer na Argentina ou na Venezuela, que é o governo simplesmente, e até no Brasil em épocas anteriores ao real, tem que ser citado isso, que é o fato do governo definir um câmbio oficial diferente do que seria o câmbio de mercado. Porque pensa, você comprou BDRs de Apple, e aí, porque o dólar sobe, o BDR deveria ficar mais caro. Mas de repente o governo vem e fala, não, o dólar que valia R$5, agora, né, o governo vai e fala que ei por bem e manda o que, ele vai valer R$4, né? Tá ok? E faz isso e de repente o preço daquela BDR fica totalmente descolado do preço das ações negociadas lá fora, de maneira artificial, por conta de uma definição do câmbio utilizada pelo governo. Na Argentina hoje, para quem usava os instrumentos do mercado argentino para ter uma exposição internacional indireta, o que nós temos é que a taxa de câmbio definida pelo governo é cerca de metade da taxa de câmbio definida pelo mercado, o chamado mercado negro, ali o câmbio blue. E você não quer que isso aconteça com o seu dinheiro. Então, no final das contas, para ter uma proteção realmente adequada contra uma inflação que pode vir a ser muito grande aqui no país, tão grande a ponto de prejudicar o planejamento futuro das empresas, porque pense no quão complexo é você fazer um planejamento para vender alguma coisa se o preço de tudo segue aumentando. Como você faz para saber se vai vender a prazo ou não? Se daqui a 10 meses o dinheiro vai valer muito menos? Como importar matéria-prima se o nosso dinheiro vale menos e você não consegue fazer um contrato de importação, você não sabe o preço que vai estar no dia seguinte? Ou com o risco do governo ficar tabelando preço, que pode tornar o seu negócio inviável. Então a maneira de se proteger disso é, além das nacionais, até certo ponto, ter alguma exposição internacional. E é isso, espero que você tenha gostado do vídeo, inclusive eu peço que você deixe um comentário aqui abaixo, falando sobre como você está fazendo para se expor ao ambiente internacional de negócios, se é através de uma maneira indireta, se é através de uma maneira direta, e tem custo para isso, né? Ser antifrágil ou chegar mais próximo disso não é gratuito, você vai gastar dinheiro para ter essa segurança, mas eu quero saber como que vocês estão explorando essa nova via de acesso que foi liberada há pouco tempo para o investidor nacional, tanto através do investimento indireto, via Brasil, quanto do investimento direto, facilitado aí por corretoras, que agora tem tudo em português, facilita a parte de imposto de renda, então tô curioso. E se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com um amigo e me siga nas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima!